Meu nome é Plínio Tomás. Eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e o meu objetivo é socializar o conhecimento. Hoje vamos apresentar o método simples de Scheele. Bom, vamos agora então ver o método simples de Scheele, que foi feito esse método em 1987. O objetivo sempre do que as coisas que eu estou estudando é a melhoria da qualidade das águas pluviais. Aqui eu apresento o balanço hídrico, né? Você tem as precipitações, a água corre por cima do solo, do runoff, vai para os rios, para os lagos, e depois evapora e forma essa... Sempre voltando ao lugar, né? Que nem falava Eclesiastes 1:7, né? Que está de Salomão. Os rios sempre correm ao mar nunca encheram, e a terra retorna. Os judeus já tinham a ideia que a água voltava, era um eterno retorno. Então esse ciclo hidrológico é bastante importante. Esse Scheele, ele fez esse método, é um método empírico, é chamado método simples, ou em inglês simple method, né? Ele é para estimar o transporte da poluição difusa urbana em uma determinada área causada pelas águas pluviais. Era determinado para a parte urbana. Geralmente não é feito para a parte rural. A parte urbana, às vezes também dá para usar na parte rural, mas foi feito para a parte urbana. E a área tem uma área determinada também. Esse método simples do Scheele, depois o Scheele ele foi um chefe lá do projeto do Center of Watershed Protection, CWP. O CWP, se você olha as publicações do CWP, está assinada pelo Tom Scheele. Esse mesma pessoa. Ele não cita porque é ele mesmo que fez, ele com um grupo de pessoas, né? Às vezes a pessoa, em vez de falar o método de Scheele, conhece como o modelo do CWP, mas é tudo a mesma coisa. O modelo CWP ou o método de Scheele simples é a mesma coisa. Essa aqui é a estimativa de carga dos poluentes feita pelo método simples de Scheele. Eu, há muitos anos, quando eu estudei isso aqui, comecei a estudar, para fazer essa fórmula aqui, passar para as unidades SI, levei um tempão e testando se dava certo. Por exemplo, o L é a carga do poluente anual, em quilo por ano. Esse P é a precipitação média anual, em milímetro. O J é a fração da chuva que produz runoff. É 90%. Você põe uns 10% você vai perder. O RV é o coeficiente volumétrico de Scheele mesmo, né? Esse coeficiente volumétrico RV, que é igual a 0,05 mais 0,09 vezes AI. Aí é a área impermeável. O C, bastante importante, é a concentração média da carga do poluente nas águas pluviais, miligrama por litro. E o A é a área da bacia em hectares. Então eu tive que quebrar a cabeça direitinho para acertar as unidades para dar o valor do L. A área máxima que foi feito esse estudo é para 256 hectares, ou seja, 2,56 km². Às vezes você pode fazer por um pouco mais, já vir para 3 km, 3,5 km, mas é mais ou menos por aí, as áreas. Aqui está também, foi feito também pelo Scheele, o uso de bactérias, né? Eu posso, a bactéria é 10 vezes R é o runoff em milímetro por ano, mesma coisa, e C é a concentração de bactérias em milhão por 100 mililitros, né? E a área em quilômetros quadrados. Eu, na verdade, eu já vi um monte de... umas 3, 4 maneiras de colocar esse valor do L aqui. Que nem aqui, isso aqui está em 1 milhão de colônias por ano, 1 colônia de bactérias. A concentração aqui de bactéria é 1 milhão por 100 mililitros. Então você precisa ter cuidado quando vai fazer isso aqui. As bactérias geralmente são os coliformes totais, mas os americanos, a EPA, ela fala muito dos coliformes fecais. Hoje no Brasil nós chamamos dos termotolerantes, coliformes termotolerantes, os coliformes fecais.
tem o Escherichia coli e os protozoários. Protozoários não são bactérias. O Quinocrisporídeo parvo, a Giardia lamblia, eles são protozoários. Não são bactérias, mas está incluído também aqui. Eu estou mostrando um exemplo aqui. Na África do Sul foi feito um estudo em 2008, muito interessante, em que eles fazem o estudo da bactéria que está aqui, nessa coluna direita, aqui, ó, nas unidades que eu já tinha falado, 1 milhão ali por 100 mililitros. O estudo das bactérias. Só para ver como é feito. Esse aqui é um estudo que foi feito pela o Buttermilk Bay, em Massachusetts. Feito um estudo lá que eu achei muito interessante. Esse estudo está no CWP de 2003, 2001 e 2003. Aproximadamente 67% dos coliformes que existem são fecais, porque tem os totais e os fecais. A maioria são coliformes fecais. Esses aqui são mais dados que te mostra aqui, que existem. No CWP 2003, do Scherer, ele fala do Crisporídeo parvo e a Giardia lamblia, né, os protozoários. Os protozoários são o cisto. O Giardia são cistos. Então você tem os limites aqui tudo. Aqui continua ainda o CWP 2003, a Giardia e os protozoários. Só para ver que existe limite para isso também. Aqui tem 2003, coliformes fecais, totais, Escherichia coli também. Tem mais estudos do CWP. Eu coloco essas tabelas porque a hora que você vai fazer um negócio desse na prática, você fica com um monte de problemas, né? Esse aqui, o Pitt é um grande pesquisador, ele fez sobre o TSS, sólido total em suspensão, Total Solid Suspension. Sólido total em suspensão é muito usado em stormwater, em drenagem, em águas pluviais. Então você tem aqui, por exemplo, o telhado, o roof e runoff. O runoff do telhado, você tem aqui TSS de 10. Para vários tipos de coisas você tem um TSS. Às vezes você precisa ter uma ideia do que tem o TSS, você usa a tabela de Pitt, uma delas, por exemplo. Esse método de Scherer, o Akan, que é um grande hidrologista americano, hidrologista e hidráulico também, ele fala que esse estudo do Scherer foi feito exaustivo, estudos que foram feitos lá no distrito de Washington. É um estudo muito bem feito. Esse método de Scherer ainda, o Akan comenta que ele é usado em vários estados dos Estados Unidos, é praticamente usado no mundo todo, o método simples de Scherer. O difícil no método de Scherer é adotar a concentração do poluente C. O resto é fácil. Para o Brasil, o problema que nós temos é que faltam pesquisas. Nós não temos muitas pesquisas. Aliás, temos pouquíssima pesquisa. Então, há muita incerteza em adotar o C. Muita incerteza. Aqui são concentrações médias que eu tenho também em miligrama por litro. Né? Tem de fósforo total, nitrogênio total, que são muito usados, e zinco. Então, você tem tudo isso aqui em miligrama por litro, que é uma unidade bastante usada. Aqui, concentrações médias nos Estados Unidos, né, na States América, nas águas pluviais. Essas são as concentrações médias. O difícil de tudo isso é que nós não temos muitos dados brasileiros para te comparar. A Bahia é do dado americano. Aqui são mais dados americanos também. Aqui tem dados americanos aqui que está em libra por acre, né, por ano, mas você pode ir em quilo por hectare por ano, uns 15% a diferença, dá na mesma coisa, né? Quer dizer, uma área comercial pode ter um TSS de 1000 kg por hectare. Aqui, ó. Então você tem alguns dados básicos. Então, como eu comentei, a área máxima é 256 hectares, 2,56 km². A gente pode usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. As cargas poluentes do runoff das águas pluviais são bastante importantes, né, que nós estávamos vendo, o C. E são necessárias somente estimativas preliminares rápidas para o planejamento. Então, na verdade,
você usa o método simples quando você quer fazer um planejamento de uma área para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. O que está acontecendo, o que vai acontecer. Se vai piorar, tudo. Mas o duro é que as precisões não são boas. Há muitas incertezas. Eu vou falar sobre análise de incerteza de primeira ordem. Aqui tem o Urbano, em 1993, baseado na EPA americana, em 83. Ele observou vários poluentes aqui no TSS, aqui, o fósforo total, o cobre total, todos eles. Aqui eles têm aqui a variação deles aqui do coeficiente de variação. É muito grande, olha, chega até 1, 0,5 a 1. Eu peguei até o mínimo, de 50% até 100% de variação. Os erros são muito grandes. Continuando com urbanos aqui, mais ou menos, mas aqui você pode ver que as variações são muito grandes mesmo. Eu considerei o coeficiente de variação C, com variação de grande, né, de 50%, o C, e o RV de 15%, e o P de 0,3%, e a área de 5%, me deu coeficiente de variação de 60%. Eu tenho, no mínimo, uns 60% de erros aí, de imprecisões. As incertezas são muito grandes também. Aqui são concentrações médias usadas nos Estados Unidos. Eu sempre coloco isso para você, um dia que precisar, para você consultar. Aqui também outros poluentes típicos também, é a mesma coisa, ele está nas unidades americanas, mas você pode passar de quilo por hectare por ano com 15% de erro, dá quase na mesma. Aqui tem um total de TSS, 1.000 kg por hectare por ano, então é fácil de usar também. As concentrações médias, notaram o coeficiente de variação, esse COV é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, só para lembrar, é o desvio padrão dividido pela média. Então, esse coeficiente de variação aqui, os erros são grandes. Isso aqui são fornecidos mais alguns dados poluentes, né? O nitrogênio total, o COD, o DBO e o zinco. Isso aqui notar os sedimentos. Aqui eu vou usar isso aqui no exemplo. Eu estou mostrando para usar os sedimentos aqui, ó. A sólido totais de suspensão, né? 85 milímetros, né? 85, aliás, 85 miligramas por litro, né? E eu tenho aqui esses dados, tenho do fósforo, eu tenho da amônia, tenho de vários dados aqui. Então, vou dar um exemplo. Calcular o aumento de sedimentos da área urbana, em 46,75 hectares, chuva anual média de 1.540 milímetros, PJ é 0,90, que é dosado pelo Scheller. Supomos que no pré-desenvolvimento haja 2% de área impermeável e com o desenvolvimento passou para 70%. Eu quero ver quando passou de 70%, qual é a variação que nós vamos ter aqui. Aumento de sedimentos. Então, no pré-desenvolvimento, eu tenho isso aqui, é a forma do Scheller. Eu tenho o P, o PJ, que é 0,9, eu tenho o C, 85 miligramas por litro, a área eu tenho 46,75 hectares, o RV, se 2% de área impermeável, dá 0,07. Aí eu calculo essa formulinha aqui e obtenho 3.855 quilos de sedimentos por ano. Agora eu vou ver no pós-desenvolvimento, eu tenho a fórmula do Scheller. No pós-desenvolvimento vai dar maior 200 miligramas por litro. A área continua a mesma, o RV muda, né, porque 70 passou para 0,68. Calculo pela fórmula do Scheller e me deu aqui 88.122 quilos. Então, a verdade é a seguinte, no pré-desenvolvimento, antes eu tinha 3.855 quilos por ano de sedimentos. No pós-desenvolvimento, quando for, dá 88.122 quilos por ano. O Acan, ele usa muito para ver essas variações. Ele usa o Scheller para ver as variações. Agora, um outro exemplo. Agora eu vou pegar o fósforo, né?
Eu tenho uma área com 97 hectares. 97 hectares, deixa eu ver aqui, ó. 97 hectares. Eu tenho uma área urbana de 21 hectares, floresta e agricultura. Eu tenho área impermeável de cada uma delas. Eu tenho área impermeável, eu tenho uma área impermeável ponderada, eu tenho a concentração média em miligrama por litro na agricultura, na floresta, tal, de cada uma delas, eu tenho a média que dá 0,18, a média ponderada. Então, qual é a minha ideia? É calcular a carga anual do fósforo total, usando o método simples de Scheller. Então, conforme a tabela que eu mostrei agora há pouco, a média ponderada da carga poluente é 0,18 miligrama por litro. A área impermeável também 17,15%. O RV, você usando o RV 17,15, vai dar 0,20. O P é a precipitação que eu tenho, o PJ é 0,90, a área 97 hectares, então é só substituir na formulinha aqui, substituir aqui tudo, eu obtenho 34 kg por ano de fósforo total. Então vai chegar ao lago 34 kg por ano de fósforo total. Vê como é fácil de aplicar a fórmula simples do Scheller. Aqui são mais cargas de TSS, fósforo total, nitrogênio total para diversos tipos de solo. Tem aqui mais dados. Aqui são concentrações redutíveis. Os estudos mostraram, que os americanos fizeram muita pesquisa, que você consegue reduzir o fósforo total em suspensão, mas você não consegue reduzir menos de 20 mg por litro, de 20 a 40. Então, mesmo o fósforo total, o nitrogênio total, tem um limite que você consegue reduzir. Abaixo disso, você não consegue reduzir. Aqui tem de Nova York mais dados de fósforo total, nitrogênio total e TSS. Aqui são pesquisas que foram feitas no Brasil e no Rio Grande do Sul, na Universidade de Santa Maria. Eu adotei uma média aqui que eu achei de sólido total em suspensão de 500 mg por litro. Eles chegaram aqui numa média de 15 a 37, eu adotei 500 mg por litro. Então, eu apliquei isso a Guarulhos, a minha cidade aqui. Eu tenho 500 mg por litro. Eu vou aplicar a fórmula de Scheller. Eu tenho o P 1438 milímetros, o 0,9, o PJ. Eu supor uma área com 100% impermeável, que é 0,95, e o C500, a área eu suponho 1 hectare. Fazendo as contas aqui, vai me dar 6.361 kg por ano. Hectare. Se eu pegar em quilo, posso dividir por 1.600, eu vou achar em metro cúbico, 4 metros cúbicos por ano por hectare. Eu uso isso aqui em jardins de chuva, para ter uma ideia. Quanto vem de sedimentos em jardim de chuva. Você tem um jardim de chuva que é feito numa rua, eu quero ter uma ideia dos sedimentos que entrar no jardim de chuva, eu calculo desse jeito. As incertezas, né? Eu vou comentar sobre as incertezas que são muito complicadas, né? O Ben Urbanas, que é um biologista famoso nos Estados Unidos, lá de Denver, ele fala que se você for fazer pesquisa, tem que fazer no mínimo 5 anos de pesquisa. O difícil do Brasil é que nós não temos muita pesquisa. Esse é um grande problema. A gente tem que se basear em coisas americanas. E não é bom isso. Um exemplo interessante, eu vi um trabalho feito na África do Sul, em Alexandra, um bairro de Joanesburgo, que tem 3,5 km², é um estudo muito bonito. Só que todos os dados que foram usados são dados dos Estados Unidos. Não tem nenhum dado da África, nem do Brasil, país semelhante, não tem dado de nada, dos países tropicais, não tem nada. É tudo dados dos Estados Unidos. Então, você tem um resultado, na minha opinião, não são resultados muito confiáveis. Você só pode usar para planejamento futuro. Então, fica bem complicado você fazer esses estudos. Você obtém um monte de informações e não sabe o que fazer com as informações. Você sabe que elas têm um pouco de verdade, mas não tem totalmente verdade. Isso aqui é o Urbana também. Ele fala da dificuldade de adotar os parâmetros. Ele tem uns intervalos de parâmetros aqui, você vê como é complicado adotar os parâmetros. É muito difícil.
Isso aqui é uma informação interessante que eu acho, que esse Griffin, esse Griffin, um livro novo de 2018, né? Ele pegou nas áreas urbanas os metais das precipitações. Ele pegou a chuva, quanto choveu na chuva, quanto tinha de cádmio, cobre, ferro, chumbo e zinco. O cobre tem 0,2 kg por hectare por mês, variando até 9,98 kg por hectare por mês. Eu também não sei porque as pesquisas falou por mês, não falam, devia ser feito por ano. Eu não entendi isso aí também. Esse Roger Griffin, ele escreveu esse livro, Principles of Stormwater Management, que eu comprei esse livro da Amazon Kindle, né? Então, é interessante que ele fez um livro e ele conclui que nem toda a poluição nas águas pluviais deve ser ao homem, e sim pela natureza, mesmo em áreas urbanas. A influência da poluição atmosférica torna-se cada vez mais complexa nas águas pluviais, ele fala. E é verdade, a gente vê que aparece o chumbo aqui, ó. Aparece o chumbo. A gente não sabe de onde veio o chumbo. Essa aqui é outra informação que o Griffin dá, que eu achei interessante de mostrar. É nas rochas. Você tem nas rochas quando tem miligrama por quilo de rocha. O alumínio, o ferro, o chumbo aí. Então, na verdade, quando a chuva cai no solo, numa rocha, ela destrói a rocha, forma uma terra, forma onde você planta lá as coisas, né? Então, na rocha você vai aparecer tudo isso. Aparece tudo isso aqui, até a prata, o mercúrio, o chumbo, o cobre, aparece, todas essas coisas aparecem. Isso aí depois acaba indo para os rios e também para as águas pluviais. Esse aqui é um exemplo de poeira atmosférica do Griffin, né? Ele pegou um carro aqui para mostrar a poeira. Esse carro está tudo feito aqui de tanta poeira. Essas poeiras são comuns, né? E a poeira sólida em diferentes áreas, em quilo por hectare por mês, olha, ele fez um estudo. Olha que interessante. Esse estudo ele pegou lá da Alemanha. Na área rural, dá 24,9 kg por hectare por mês, a 33,1 kg por hectare por mês. Na área urbana, é maior. Nas grandes áreas urbanas, é bem maior, chega até 300 kg por mês de poeira. Na área industrial, chega até 600 kg de poeira por mês. Eu não conheço, assim, grandes pesquisas no Brasil sobre isso. Esse aqui é a mesma coisa. Ele pegou pesquisas que foram feitas na área urbana de Munique, na Alemanha, na Baviera. Esse estudo mostra uma coisa interessante, né? Porque vamos ver aqui o fósforo, por exemplo, fósforo total. Na chuva dá 0,3 miligrama por litro. No runoff, na água que corre na rua, deu 0,7. Olha a amônia. A amônia aqui tinha 1,3 e diminuiu. O nitrato tinha 2,9, praticamente ficou o mesmo. Então, isso aqui é a média, mas tem as concentrações máximas. Que nem aqui, a amônia tinha 8,7, passou para o máximo 12,8, 21,2 no nitrato, né? Bom, o interessante é que você tem tudo isso aqui, está no céu, caiu na poeira, está todas as coisas juntas. Então, o mundo está cada vez mais complexo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Meu nome é Plínio Tomás. Eu tenho um site com 49 livros digitais, pliniotomaz.com, e qualquer dúvida, mande um e-mail para mim, pliniotomaz@gmail.com. Obrigado.